Iniciando então a nossa mensagem de hoje. Hoje, André Luiz, ele, nesse livro Opinião Espírita, lá no item 5, ele vai se basear numa mensagem do bispo de Argel, que se denominou como Adolfo. Ele está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11. E o título da mensagem é A Beneficência. E ele vai dizer para a gente que a beneficência dar-se-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a diferença perturbam. No decorrer da mensagem, o bispo vai colocar que se nós compreendêssemos que as nossas festas, essas alegrias, essas festas mundanas, que não tem como comparar com as que se celebra quando nós estamos realmente representando a divindade. Ele vai dizer para a gente assim: compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. E ele insiste: ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fizestes. Então o bispo ele vai nos falando dessa beneficência. Ele diz para a gente que caridade sublime, palavra que sintetiza todas as virtudes. E vai dizer que essa caridade é que nos conduz, é que conduz os povos à felicidade. E ele dá um alerta para a gente: que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. E ele vai terminar o parágrafo colocando assim: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, eles fecham os olhos quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai, amancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Ele então nos orienta dessa necessidade de fazer benevolência e da caridade. Então André Luiz, ele nesse capítulo que ele vai se direcionar, que ele dá o título de Economia Espírita, ele diz o seguinte: Economia Espírita. O Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Livro respeitável. Não o entregará à fome do cupim,
Diligenciará transferindo-lo a companheiro que lhe aproveitem a leitura. Jornal espírita lido. Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos entregues à faina rural ou em núcleos distantes, ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los, sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Móvel desnecessário. Não guardará trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-los em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia. Não cultivará pastagens para as traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Sapatos aposentados. Não fará deles ninhos de insetos. Providenciar-lhes-á reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado, mas útil. Não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos a que se façam indicados. Selos utilizados. Não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que eles são valiosos ainda e ofertá-los-á a instituições beneficentes que os transformarão em socorros aos semelhantes. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrar-se-á de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receber-lhe-ão por bênçãos de alegria as pequenas dádivas de amor, em nome da solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento, seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles. É a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Então nós observamos que André Luiz traz essa economia espírita vinculada a essa beneficência, nos mostrando que em qualquer momento, com todas as situações diversas, nós podemos ser úteis, nós podemos auxiliar, nós podemos utilizar essa caridade.
nós desperdiçamos muito. É claro que nós temos que observar que essa mensagem André Luiz deu tem 35 anos atrás, esse livro de 1990. Então, quando ele fala de jornais lidos, quando ele fala de selos utilizados, ou seja, algumas coisas que hoje em dia ele já não daria essa mensagem dessa maneira. Mas as diversas outras situações que ele coloca é para que nós possamos observar quanto que nós desperdiçamos. Quando ele fala dessa economia espírita, nós podermos realmente observar o quanto nós temos que refletir com relação àquilo que a gente desperdiça quando a gente observa que no mundo, ao nosso redor, tantas pessoas estão necessitadas e precisando do nosso auxílio. Então vamos realmente pensar dessa maneira, vamos realmente trabalhar em prol do Cristo com aquelas coisas que são mínimas, pelo menos no nosso ponto de vista, que nós somos assim ainda tão em fase de crescimento. Então nós precisamos realmente saber que essa economia espírita ela se refere a todos os nossos cantos, todos os nossos setores e que nós sempre poderemos auxiliar o próximo em busca dessa benevolência. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações.